Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Mística Cidade de Deus, de Maria de Ágreda. Estamos no primeiro livro, capítulo 3. Inteligência que tive sobre a divindade e o decreto de Deus para criar todas as coisas. Louvor ao Altíssimo. Número 26. Ó Altíssimo Rei e sapientíssimo Senhor, quão incompreensíveis são teus juízos, e inescrutáveis teus caminhos. Deus invencível, que sem ter origem, hás de permanecer para sempre. Quem poderá conhecer tua grandeza e contar tuas magníficas obras? Quem te poderá arguir, porque assim fizeste? Pois tu és altíssimo acima de todos, e nossa vista não te pode alcançar, nem o nosso entendimento compreender. Bendito sejas, magnífico Rei, porque te dignaste de mostrar a esta tua escrava e vil bichinho grandes sacramentos e altíssimos mistérios, elevando e arrebatando meu espírito, onde vi o que não saberei explicar. Vi ao Senhor e Criador de todos em si mesmo, antes de criar qualquer coisa. Ignoro o modo como me foi mostrado, mas não o vi e entendi. Sabe Sua Majestade que tudo compreende, que para falar de sua deidade, meu pensamento suspende-se, minha alma perturba-se, minhas faculdades em suas operações paralisam-se. A parte superior abandona a inferior. Deixa os sentidos e voa para quem ama, abandonando quem anima. Nestes desalentos e delíquios amorosos, meus olhos derramam lágrimas e minha língua emudece. Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, sem medida e eterno, objeto infinito do meu entendimento, como em tua presença me sinto aniquilada, meu ser apega-se ao pó, quase não percebendo o que sou, como esta pequenez e miséria, se atreve a contemplar tua magnificência e grande majestade. Conforta, Senhor, o meu ser, fortalece a minha visão, encoraja meu temor, para que possa dizer o que vi em obediência às tuas ordens. O mistério da Santíssima Maria, da Santíssima Trindade, perdão. Número 27. Com o entendimento, vi ao Altíssimo como estava em si mesmo. Tive a clara inteligência e notícia verdadeira de que é um Deus infinito em substância e atributos, eterno numa trindade, três pessoas em um só Deus verdadeiro. Três porque realizam as operações de se conhecer, se compreender e se amar. E só um, por conseguir o bem da unidade eterna. É trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é feito, nem criado, nem gerado, nem o pode ser, ou ter origem. Conheci que o Filho procede somente do Pai,
por eterna geração, e são iguais em duração e eternidade, gerado pela fecundidade do entendimento do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho por amor. Nessa indizível trindade, não há coisa que se possa dizer anterior nem posterior, maior ou menor. As três pessoas em si são igualmente eternas e eternamente iguais. É uma unidade de essência em trindade de pessoas, um Deus na indizível trindade, indivisível trindade, e três pessoas na unidade de uma substância. Não se confundem as pessoas por ser um só Deus, nem se divide ou separa a substância por serem três pessoas. Sendo distintas entre si, é a mesma a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual a glória, a majestade, o poder, a eternidade, a imensidade, a sabedoria, a santidade e todos os demais atributos. E, ainda, que sejam três as pessoas nas quais subsistem essas infinitas perfeições, é um só Deus verdadeiro, santo, justo, poderoso, eterno e sem medida. Operações intratrinitárias. Número 28. Recebi também inteligência do que esta divina trindade se conhece com uma visão simples, sem que seja necessária nova, nem distinta notícia. Sabe o Pai, o mesmo que o Filho e o Espírito Santo. O mesmo que o Pai, todos sabem a mesma coisa, amando-se entre si reciprocamente, com o mesmo amor imenso e eterno. É uma unidade de entender, amar, agir, igual e indivisível. Uma simples, incorpórea, indivisível natureza. Um ser de Deus verdadeiro, em quem estão reunidas e concentradas todas as perfeições em supremo e infinito grau. Perfeições divinas. Número 29. Conheci as propriedades destas perfeições do Altíssimo. É formoso sem fealdade, grande sem medida, bom sem comparação, eterno sem tempo, forte sem fraqueza, vida sem mortalidade, verdadeiro sem falsidade, presente em todos os lugares, enchendo-os sem os ocupar, estando em todas as coisas, sem extensão. Não tem contradição na bondade, nem defeito na sabedoria. Nela é inestimável, terrível nos conselhos, justo nos julgamentos, secretíssimo nos pensamentos, verdadeiro nas palavras, santo nas obras, rico em tesouros, a quem nem o espaço limita, nem a estreiteza do lugar aperta, nem muda a vontade. Não se perturba com o triste. As coisas passadas não lhe desaparecem, nem as futuras sucedem, a quem nem a origem deu princípio, nem o tempo dará fim. Ó eterna imensidade, que intermináveis espaços vi em ti, que infinidade reconheço em vosso infinito ser. Não há fronteiras para a visão ao contemplar este ilimitado objeto. É o ser imutável, o ser acima de todo ser, a santidade perfeitíssima, a verdade constantíssima. É o infinito, a latitude, a longitude, a altura, a profundidade, a glória e sua causa, o descanso sem fadiga. A bondade em grau imenso. Vi tudo juntamente e não acerto explicar o que vi. Número 30. Via o Senhor como estava antes de criar qualquer coisa. Com admiração, reparei onde se encontrava o Altíssimo, porque não havia céu empíreo, nem os outros inferiores, nem sol, lua, estrelas e elementos. E somente existia o Criador sem nada haver criado. Tudo estava deserto, sem o ser dos anjos, dos homens e dos animais. Conheci necessariamente, se há de concordar, que estava Deus em seu mesmo ser, e que não teve necessidade nem precisão de tudo quanto criou. Tanto antes como depois da criação, infinito em seus atributos, sempre os possui e possuirá por toda a eternidade, em virtude de seu ser independente e incriado. Nenhuma perfeição completa e simples pode faltar à sua divindade, porque somente ela é o que é e contém em si.
por inefável e eminente modo, todas as perfeições que se encontram nas criaturas, tudo quanto existe, encontra-se naquele ser infinito como efeitos em sua causa. Ciência de simples inteligência. Número 31. Conheci, pois, que estando o Altíssimo em si mesmo, decretou-se entre as três divinas pessoas a nosso modo de entender a comunicação e dom de suas perfeições. Deve-se advertir para melhor me explicar que Deus entende todas as coisas com um ato indivisível e simplicíssimo, sem sucessão de raciocínio, não passa do conhecimento de uma coisa para outra, como nós procedemos, raciocinando e conhecendo primeiro uma com um ato de entendimento e depois outra com um outro ato. Deus tudo conhece juntamente, de uma só vez, sem que haja um ser em seu infinito entendimento anterior e posterior. Nele todas as coisas estão juntas, no conhecimento e ciência divina incriada, como estão no ser de Deus, onde se encontram contidas e encerradas como em primeiro princípio. Deus antes da criação. Número 32. Essa ciência que se chama de simples inteligência, por motivo de entendimento natural, preceder a vontade, há de se considerar em Deus, não por ordem de tempo, mas de natureza. Segundo esta ordem, supomos que exercitou primeiro o ato de entendimento e depois o da vontade, porque estamos a considerar só o ato de entender antes do decreto de criar qualquer coisa. Neste estado ou instante, portanto, conferiram as três pessoas divinas com aquele ato de entender. A convivência das obras ad extra, a saber, todas as criaturas que existiram e existirão no futuro. Ciência de visão, número 33. Apesar de indigna, manifestei à Sua Majestade o desejo de saber qual foi o lugar na sua mente divina teve a Mãe de Deus, Rainha Nossa, quando ele determinou criar todas as coisas segundo a ordem que estabeleceu, ou que só podemos entender. Como puder, explicarei o que me foi respondido, como também a ordem que entendi nessa ideia em Deus, reduzindo-as a instantes. Sem isto, a nossa capacidade não se pode acomodar à notícia desta ciência, chamada aqui ciência de visão. A ela pertencem as ideias ou imagens das criaturas que decretou criar e conserva ideias ideadas em sua mente, conhecendo-as infinitamente melhor que nós em vê-las agora. Número 34. Essa divina ciência é uma simplíssima e indivisível, mas como as coisas e que se refere são muitas, existe entre elas ordem de sucessão, umas anteriores, outras posteriores, umas recebem existência de outras com a consequência e mútua dependência entre si. Por essa razão, não nos é necessário dividir a ciência de Deus e outro tanto à vontade, em muitos atos correspondentes a diversos instantes, segundo a ordem dos objetos. Deste modo, dizemos que Deus entendeu e determinou primeiro isso e aquilo, e uma coisa por outra, e uma coisa por causa da outra, e que se primeiro não quisesse, ou quisesse com ciência de visão uma coisa, não quereria outra. Com isto, não se deve pensar que Deus teve muitos atos de entender e de querer, mas queremos significar que as coisas estão entre si encadeadas e sucedem-se umas às outras, imaginando-as com esta ordem objetiva para melhor entendê-la. Transpomos a mesma ordem aos atos da divina ciência e vontade. Capítulo 4. Distribuem-se por instantes os divinos decretos, declarando o que em cada um Deus determinou a respeito de sua comunicação ad extra. Deus é comunicativo. Primeiro instante. Número 35.
Entendi que esta ordem, referida no fim do capítulo precedente, devia ser distribuída pelos seguintes instantes. Primeiro, aquele no qual Deus conheceu seus divinos atributos e perfeições com a inefável inclinação de comunicar-se fora de si. Por este primeiro conhecimento, de ser comunicativo ad extra, viu Deus que suas infinitas perfeições possuíam virtude e eficácia para realizar magníficas obras, e que para tão suma bondade era convenientíssimo, justo e como necessário a doação de si mesmo. Procederia de acordo com a sua propensão expansiva e exercitaria sua liberalidade e misericórdia ao distribuir com magnificência, fora de si, a plenitude dos infinitos tesouros encerrados na divindade. Sendo em tudo infinito, distribuir dons e graças lhe é muito mais natural que o fogo subir à sua esfera, a pedra descer ao centro e ao sol derramar sua luz. Este mar profundo de perfeições, esta abundância de tesouros, esta caudalosa infinidade de riquezas, tendem a comunicar-se por sua mesma inclinação. Além disso, Deus sabia que, abrindo aquele inesgotável manancial de riquezas para comunicar dons e graças, não iria diminuí-lo, mas, no modo possível, aumentá-lo. Deus é feliz em se dar. Número 36. Tudo isto viu Deus naquele instante, depois da comunicação ad intra, pelas intenções, pelas eternas processões. Vendo-o, sentiu-se como obrigado, por amor a si mesmo, a comunicar-se ad extra. Conhecendo ser santo, justo, misericordioso e piedoso, assim fazer. Ninguém o poderia impedir, e conforme ao nosso modo de entender, podemos imaginar que ele não se sentia tranquilo, nem em repouso à sua natureza, enquanto não estivesse entre as criaturas com as quais tem suas delícias, ao fazê-las participantes de sua divindade e perfeições. A infinita generosidade divina. Número 37. Duas coisas neste conhecimento admiram, arrebatam, enternecem meu tíbio coração e o deixam aniquilado. A primeira, aquela inclinação que via em Deus e o ímpeto de sua vontade para comunicar sua divindade e os tesouros de sua glória. A segunda, a imensidade inefável e incompreensível dos homens e dons que compreendi, queria e reservava para distribuir, continuando infinito como se nada tivesse dado. Conheci nesta sua inclinação a grandeza que estava disposto para santificar, justificar e encher de dons e perfeições a todas as criaturas reunidas e cada uma em particular. Mesmo que as gotas do mar e sua areia, as estrelas, plantas, elementos, e todas as criaturas irracionais fossem dotadas de razão e capazes de receber seus dons, dispondo-se sem apresentar óbice que os impedisse, teria dado a cada uma ainda mais do que receberam todos os santos, anjos e serafins juntos. Ó terribilidade do pecado e a sua malícia, tu somente bastas para impedir a impetuosa torrente de tantos bens eternos. A glória de Deus, razão de suas obras, segundo instante. Número 38. O segundo instante consistiu em conferir e decretar esta comunicação da divindade por razões e motivos que redundassem na maior glória, exaltação e manifestação da grandeza de sua majestade ad extra. Essa exaltação de si mesmo, seu conhecimento, louvor e glória, foi o fim visado por Deus ao comunicar-se pela revelação, ao expandir seus atributos e ao usar de sua onipotência. O Verbo encarnado, protótipo da natureza humana, terceiro instante. Número 39. O terceiro instante consistiu em conhecer e determinar a disposição ou modo desta comunicação, de forma que fosse realizada e suprema
a suprema finalidade de tão grandiosa obra. Foi estabelecida a ordem que deveria haver nos objetos e os diferentes modos que lhes comunicar a divindade e seus atributos, de sorte que aquela inclinação do Senhor tivesse digna razão, objetos proporcionados, e entre eles a mais bela e admirável disposição, harmonia e subordinação. Neste instante foi determinado, em primeiro lugar, que o Verbo divino se encarnasse fazendo-se visível. Decretou-se a perfeita compleição da humanidade santíssima de Cristo, que assim ficou criada na mente divina como tipo dos outros homens. Para estes, em segundo lugar, projetou a divinamente a harmonia da natureza humana, composta de corpo orgânico e alma espiritual. Esta com capacidade para conhecer e gozar de seu Criador, com discernimento entre o bem e o mal, e com vontade livre para amar ao Senhor. A ordem na comunicação de Deus à diestra, união hipostática. Número 40. Entendi que a união hipostática da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a natureza humana forçosamente devia ser a primeira obra e objeto do entendimento e da vontade divina ad extra. Isto por altíssimas razões que tentarei explicar o quanto puder. Depois de haver Deus se conhecido, amado em si mesmo, a melhor ordem era conhecer e amar ao que estava mais próximo, a sua divindade, a união hipostática. Outra razão é porque a divindade devia comunicar-se substancialmente ad extra, assim como havia se comunicado ad intra. Deste modo, a intenção e vontade divina começaria suas obras pelo vértice de todas elas e prosseguiria comunicando seus atributos com perfeitíssima ordem. O fogo da divindade operaria primeiro e, quando possível, no que se encontrasse mais imediato a ela, como era a união hipostática. Sua divindade seria comunicada em primeiro lugar a quem houvesse de chegar ao mais alto e excelente grau, depois do mesmo Deus, no conhecimento do amor, operações e glória de sua mesma deidade. Não queria Deus, ao nosso abaixo modo de entender, correr o risco de não conseguir este fim, sendo Ele o único ser capaz de justificar tão maravilhosa obra e ter com ela adequada proporção. Se Deus queria criar muitas criaturas, também era conveniente e como necessário criá-las com harmonia e subordinação, e que esta fosse a mais admirável e gloriosa possível. De acordo com isso, deviam ter uma por cabeça suprema, quanto possível imediata e unida a Deus, e pela qual passassem todas as demais para chegar à divindade. Por estas e outras razões, que não posso explicar, somente o Verbo humanado pôde satisfazer a dignidade das obras de Deus. Por ele estabeleceu-se perfeita ordem em a natureza, ordem que, sem ele, havia faltado. Humanidade de Cristo, quarto instante, número 41. No quarto instante, decretou os dons da graça que seriam dados à humanidade de Cristo, Senhor nosso, unida à divindade. Aqui abriu o Altíssimo a mão de sua liberal onipotência e atributos, para enriquecer aquela santíssima humanidade e alma de Cristo com a plenitude de dons e graças, no máximo grau possível. Neste instante foi determinado o que depois disse Davi. A correnteza do rio da divindade alegra a cidade de Deus. Dirigiu o caudal de seus dons a esta humanidade do Verbo. Comunicou de toda a ciência infusa e beatífica graça e glória de sua alma santíssima podia comportar, convenientes ao ser que era juntamente Deus e homem verdadeiro. Por esta razão, seria cabeça de todas as criaturas capazes de graça e glória.
De sua plenitude é que receberiam esta graça e glória, como o transbordamento de sua imensa torrente. A Mãe de Deus. Número 42. A este mesmo instante, consequentemente, e como em segundo lugar, pertence o decreto da predestinação da Mãe do Verbo manado. Aqui compreendi que esta pura criatura foi ordenada antes que houvesse decreto de criar qualquer outra criatura, ou qualquer outra coisa. Deste modo, antes de todos, foi concebida na mente divina, na forma que convinha à dignidade, excelência e dons da humanidade de seu Filho Santíssimo. Com ele, imediatamente, encaminhou-se para ela toda a correnteza do rio da divindade e seus atributos, quando era capaz de o receber, uma pura criatura e do modo conveniente à dignidade da Mãe de Deus. Sublimidade de Maria Santíssima. Número 43. Confesso que a inteligência que recebi destes altíssimos mistérios e decretos arrebatou-me de admiração, deixando-me fora de mim. Conhecendo esta santíssima e puríssima criatura, formada e criada na mente divina, desde o ab initio, antes de todos os séculos, com alvoroço e júbilo de meu espírito glorificado ao Todo-Poderoso, pelo admirável e misterioso decreto em criar-nos tão pura, grande, mística e divina criatura, mais para ser admirada com louvor por todas as demais do que para ser descrita por alguma. Nessa admiração eu poderia dizer o mesmo que São Dionísio Areopagita. Se a fé não me ensinasse e a inteligência do que estou contemplando não me desse a conhecer que é Deus quem está formando em sua ideia e que somente sua onipotência podia e pode formar tal imagem de sua divindade, se tudo não me fosse mostrado ao mesmo tempo, poderia supor que a Virgem Mãe tinha em si divindade. Maria ultrapassa o resto da criação. Número 44. Ó, quantas lágrimas correm de meus olhos, e que dolorosa admiração sente minha alma. Ver que esse digno prodígio não é conhecido e que esta maravilha do Altíssimo não se revele a todos os mortais. Muito se sabe, mas muito mais ignora porque este livro selado não foi aberto. Fico estupefata ante o conhecimento deste tabernáculo de Deus. Reconheço que seu alto é mais admirável em sua formação, que o seu autor é mais admirável em sua formação do que no resto de tudo o que é criado e inferior a esta senhora. Ainda que a diversidade de criaturas manifesta admiravelmente o poder de seu Criador. Somente nesta rainha, de todas encerraram-se mais tesouros que em todas juntas, e a variedade e preço de suas riquezas engrandecem mais ao autor do que todas as criaturas reunidas. Tudo foi criado para Cristo e Maria. Número 45. Aqui o nosso modo de entender foi prometido ao Verbo, com em contrato a santidade, perfeição e dons de graça e glória daquela que seria sua mãe. Foi prevista a proteção, amparo e defesa para esta verdadeira cidade de Deus. Nela contemplou sua majestade, as graças e merecimentos que o amor e a fidelidade dessa senhora haveria de adquirir para si e para o seu povo. Neste mesmo instante, e como em terceiro lugar determinou Deus criar lugar onde o Verbo manado e sua mãe pudessem habitar e conviver. Para eles e por eles, em primeiro lugar, criou o céu e a terra com seus astros e elementos, e quanto eles contêm. Secundariamente, foram destinados para os membros e vassalos dos quais Cristo seria cabeça e rei, pois, com real providência, todo o necessário e conveniente foi de antemão disposto e preparado. Criação dos anjos, quinto instante. Número 46. Passo ao quinto instante, ainda que já encontrei o que procurava.
Neste foi determinado a criação da natureza angélica, que, por ser mais excelente e semelhante, no ser espiritual, a divindade foi prevista e decretada antes dos homens. Foi também prevista e admirável disposição dos 9 coros e 3 hierarquias, sendo criados antes de tudo para a glória de Deus, para conhecer, amar e servir sua divina grandeza. Foram secundariamente ordenados para assistir, glorificar, honrar, reverenciar e servir a humanidade beatificada do Verbo eterno, sua cabeça. Em seguida, fariam o mesmo por sua Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos. A estes foi dada a incumbência de, em todos os caminhos, levarem os anjos em suas mãos. Neste instante, mereceu-lhes Cristo, Senhor nosso, com seus infinitos merecimentos atuais e previstos, toda a graça que receberiam. Seriam vassalos desta cabeça, modelo e supremo rei, mesmo que o número de anjos fosse infinito. Seriam suficientíssimos os méritos de Cristo para lhes merecer a graça. Criação do paraíso e do inferno. Número 47. A esse instante pertence a predestinação dos bons anjos e reprovação dos maus. Conheceu Deus com sua ciência infinita todas as obras de uns e outros para predestinar com a sua livre vontade e liberal misericórdia aos que lhe haviam de obedecer e reverenciar. Pela justiça reprovava aos que se insurgiriam contra sua majestade. Com a soberba e desobediência nascidas do desordenado amor próprio dos rebeldes. No mesmo instante foi determinado criar o céu império, onde sua glória fosse revelada para a recompensa dos bons, a terra e o mais para outras criaturas, e, no centro e profundo dela, o inferno para castigo dos maus anjos. Criação dos homens, sexto instante. No sexto instante, número 48. No sexto instante foi determinada a criar povo e sociedade de homens para Cristo, já antes predeterminando na mente e vontade divina, e a cuja imagem e semelhança se decretou a formação do homem. Assim, o Verbo manado teria irmãos semelhantes e inferiores, formando o povo de sua mesma natureza, do qual seria cabeça. Neste instante determinou-se a ordem da criação de todo o gênero humano, tendo por origem um só homem e mulher. Destes se propagariam até a Virgem e seu filho, pelo modo em que foi concebido. Ordenou-se pelos merecimentos de Cristo, nosso bem, a graça e dons que seriam dados aos homens, inclusive a justiça original. Se nela quisessem perseverar, viu-se a queda de Adão e de todos nele, com exceção da rainha, que não foi incluída neste decreto. Para seu remédio, ordenou-se que fosse passível a humanidade santíssima. Foram escolhidos os predestinados para, por liberal graça, e reprovados os proscritos por reta justiça. Ordenou-se todo o necessário para a conservação da natureza, em ordem a conseguir sua redenção e predestinação. Foi-lhe deixada a liberdade da vontade, porque isto era mais conforme à sua natureza e à equidade divina. Não se lhe fez agravo, porque, se pelo livre-arbítrio poderiam pecar, com a graça e a luz da razão poderiam não fazê-lo. Deus a ninguém haveria de coagir, como tampouco a ninguém recusa o necessário. Se gravou sua lei no coração humano, ninguém tem desculpa em não conhecê-lo e amá-lo como ao sumo bem e autor de toda a criação. Ingratidão humana, número 49. Na inteligência desses mistérios, eu conhecia com grande clareza os motivos tão justos para os mortais de louvar e adorar a grandeza do Criador e Redentor de todos, manifestando-se e enaltecendo-se nessas obras. Por outro lado, também via quão negligentes são eles em conhecer esta obrigação e agradecer tais benefícios, e a queixa e indignação que o Altíssimo sente por este esquecimento. Mandou-me e exortou-me, Sua Majestade, em não cometer tal ingratidão, mas oferecer-lhe sacrifício de louvor para glorificá-lo em nome de todas as criaturas. Número 50.
Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, quem tiver o amor e perfeição de todos os anjos e justos para louvar dignamente tua grandeza. Confesso, grande e poderoso Senhor, que esta vilíssima criatura não pôde merecer o tão inestimável benefício de receber esta luz tão clara sobre tua majestade altíssima. Em tua visão, conheço também a minha pequenez, que antes dessa ditosa ora ignorava, não sabia o que era a virtude da humanidade, que nessa ciência se aprende. Não quero dizer que agora a tenho, mas tampouco nego que conheci o caminho certo para achá-la. Tua luz, ó Altíssimo, me iluminou e tua lâmpada me mostrou as sendas, por onde vejo o que fui e o que sou, temendo o que possa vir a ser. Esclarecestes, Rei Altíssimo, meu entendimento e inflamaste minha vontade com o nobilíssimo objeto destas potências e me sujeitasse inteiramente ao teu querer. Assim eu quero confessar a todos os mortais para esquecê-los e ser por eles esquecida. Sou para o meu amado, e ainda que o desmereço, meu amado é para mim. Fortalece, pois, Senhor, a minha fraqueza para correr após teus perfumes e correndo te alcance. E te alcançando, não te deixe nem te perca. Número 51. Muito pobre e balbuciante fui neste capítulo, que poderia encher muitos livros. Calo porque não sei falar. Sou mulher ignorante e minha intenção só era declarar que a Virgem Mãe foi ideada e prevista antes séculos, antes de toda, né, por Deus, né, foi pensada sempre antes. Tudo que entendi neste mistério altíssimo, recolho-me interiormente e com admiração e silêncio louvo o autor dessas grandezas com um cântico dos bem-aventurados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor,